Olá galera, tudo bom com vocês? Sou eu, o professor Carlos, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre arroz, tá bom? O que vem a ser o arroz, galerinha? O arroz ele é um cereal, tá bom? Um grão rico em carboidrato e vou estar contando um pouquinho sobre a história dele. Ele surgiu inicialmente na Índia e depois ele foi disseminado por toda a Ásia, ali na China, no Japão, na Indonésia, nas Filipinas e na Coreia. Bem, depois de lá, ele partiu para Europa, depois para a África e foi cada vez mais se disseminando. Ele chegou no Brasil com o período das descobertas e muitos estudos dizem que o Brasil foi o primeiro a cultivar o arroz. A sua propagação no Brasil se deu depois da abertura dos portos em 1808, com a chegada da família real para cá para o Brasil. O que isso aconteceu? Que ele disseminou pelo Brasil inteiro. De tipos de arroz, a gente tem três tipos que a gente encontra mais comumente bem aí. Vou falar sobre eles, que é o arroz integral, o polido e o parboilizado, tá bom? O integral é quando a gente apenas descasca ou ele com aquela tira aquela primeira casca mais dura e mais firme dali do arroz e a gente cozinha ele daquele jeito. E isso faz com que ele preserve uma parte dos seus minerais, tá bom? Das vitaminas e das fibras. Tem um arroz branco, tá bom? Que é o que a gente utiliza, que é até o que eu vou utilizar na receita de hoje, que é o arroz agulhinha. Ele é descascado e polido, tá bom? Por isso que ele é branquinho daquele jeito. Isso cria como consequência que ele fique sem a parte dos minerais e das vitaminas dele. Por isso que muitos dos arroz que a gente tem hoje em dia, eles são adicionados um pouco de ferro, zinco e outras vitaminas. E depois a gente tem o parboilizado. O que vem esse arroz parboilizado? É um arroz que com casca, ele é fervido numa temperatura muito alta e depois dá um choque térmico nele. E quando ele é fervido com casca em temperatura muito alta, isso garante que ele meio que pré-cozinhe e que uma parte dos nutrientes do arroz fiquem presos ali naquele grão. Depois ele é descascado e depois a gente utiliza ele. Por isso que ele fica com aquele arroz que ele parece que é difícil de cozinhar, porque ele já tem um pré-cozimento com a casca, ele já fica um pouco mais tenro. Tá bom? E uma curiosidade é que a junção do arroz com o feijão é uma combinação que dá muito certo. Uma combinação que dá muito certo. Por quê? O amido do arroz, o arroz polido, ele é bem pobre em proteína. Já o feijão ele é rico em proteína. Quando eu misturo arroz com feijão, isso faz com que o amido do arroz, aquele amidinho ali, ele ajuda na absorção da proteína do feijão. E isso, pra gente, acaba virando como fosse aquela dupla dinâmica que vai ajudar o nosso organismo a funcionar um pouco melhor, tá bom? A rede de aminoácidos com essa proteína, isso auxilia muito mais o nosso corpo, tá bom? Vamos para a nossa receita? Galera, então vamos começar com os ingredientes da nossa receita. A gente vai começar fazendo o arroz branco, tá bom? Normal. A gente vai começar primeiro com o arroz branco, tá? Aqui tem cerca de 2 xícaras de arroz branco, tá bom? O tempero que eu vou usar nele vai ser somente alho, tá bom? E vamos lá para o panela para mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com ele. Galera, tá aqui minha panela, tá? Uma panela média, tá bom? Bem simplesinha. Eu vou adicionar aqui dentro o arroz, tá? Sem lavar, sem nada ele. Vou adicionar o alho. Não vou dourar o alho, tá bom? Controvérsia, né, do que muita gente fala. A gente não precisa dourar o alho não, tá bom? Quando a gente pega e deixa ele somente envolto bem ali dentro do arroz, ele pega até um pouquinho mais de aroma quando a gente vai preparar ele, tá? Vou colocar o sal da minha receita, tá? O sal é a gosto. Essa quantidade de sal que eu coloco. E um fio de óleo. Isso tudo para perceber que eu fiz fora do fogo, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve misturada minha aqui, tá? Com todos os ingredientes. E vou levar pro fogão, tá? Enquanto isso, não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho. Lá no fundo do vídeo é a minha chaleira que já tá colocando água, que a água já tá fervendo já da chaleira já. Tá? Vou colocar água fervente aqui no nosso arroz, tá bom? Vamos para o fogo agora. Galera, eu já levei a panela ao fogo, tá? E agora vou começar a mexer bem aqui na preparação, tá? Tô mexendo, ó. Mexendo aqui. Até que o arroz ele fique todo envolto na gordura, tá bom? Que você começa a ouvir esse chiadinho, tá ouvindo, ó? Meio que dele já fritando já. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou juntar a água fervente.
Pode ser água, pode ser caldo de legumes, tá bom? Vou juntar água fervente. E a regrinha básica é sempre a seguinte: quando eu vou fazer arroz, a água fervente ela vai ajudar com o meu arroz de cozinhar mais rápido. E a proporção dela é sempre a gente colocando cerca de um dedo acima da quantidade de arroz, tá bom? De 1 a 2 dedos, isso varia muito, tá bom? Se você quer um arroz ali um pouquinho mais mole, tá bom? Agora aqui eu vou deixar ele em fogo alto, tá bom? Até a água secar no nível do arroz. Quando a água chegar no nível do arroz, eu tampo a panela e abaixo o fogo. Galera, o arroz já chegou no nível, a água já chegou no nível do arroz, ó. Vou levantar aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Fica bem sequinho, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou tampar a panela de arroz e abaixar o fogo, tá? Abaixei o fogo e agora eu tampo a panela e eu aguardo em torno de uns 5 minutos para ele acabar aqui de cozinhar, tá bom? Depois de 5 minutos o arroz está pronto. Ele tem que ficar descansando em torno de mais uns 15 minutinhos para depois eu soltar ele com o garfo. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês como que ele ficou, o processo dele. Galera, já deu 5 minutos aqui da panela de arroz, tá? Olha só como que já ficou, ó. Sequinho, tá? Não tem água nenhuma. E agora eu vou desligar a panela, tá? E deixar ele tampadinho, tá bom? Lá no canto do fogão, tá bom? Deixa ele lá, paradinho, quietinho. Que daqui a 15 minutinhos eu vou pegar ele pra soltar ele e mostrar pra vocês como ficou o resultado. Galera, agora pra nossa próxima receita é seguir do mesmo esquema da outra, tá bom? Uma outra panela aqui, eu vou colocar o arroz, tá bom? É a mesma quantidade, tá? Vou colocar a cenoura, tá? Já tá cortada em cubinhos, como vocês podem ver. O alho, que é o que eu vou usar para temperar. Vocês podem usar o que quiser para temperar, tá bom, galera? Alho, cebola, o que vocês quiserem. A abobrinha picadinha, tá bom? Um fio de óleo. Vou adicionar o sal, tá bom? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou misturar todo mundo aqui, fora do fogo, na panela mesmo, tá bom? O arroz também não precisa ser lavado. E uma outra coisa que a gente tem que observar em consideração o tempo de cocção dos legumes. Por quê? A cenoura vai ficar al dente aqui quando eu cozinhar a minha aqui. Se eu estiver colocando um legume que demora mais para cozinhar, eu tenho que cortar em pedaços menores para ele ficar com um ponto melhor, tá bom? Outra coisa que vocês vão perceber ali na panela quando você colocar ele para água nele, é uma quantidade menor de água. Por quê? Os legumes que eu estou colocando aqui dentro, eles soltam bastante água na hora do cozimento. Então essa água ela vai se soltando. E se eu colocar a mesma quantidade de água que eu colocaria para um arroz branco normal, igual aquele que eu acabei de mostrar no vídeo ali, acabei de mostrar anteriormente, o que vai acabar acontecendo? O arroz vai ficar papado, vai ficar soltinho da forma que a gente quer. A gente quer um arroz solto, não tem aquele arroz papado, tá bom? Agora vou levar pro fogo, tá? Vocês vão ver como vai ficar. Ele é bem simples de fazer, tá? Da mesma forma que eu fiz o outro, levei ele aqui pro fogo, fogo alto, né? Eu vou começar a mexer para envolver os grãos aqui na gordura. E também os legumes estão envoltos na gordura, tá bom? Se vocês quiserem, também vocês podem dar uma pré-cozida nos legumes, branquear eles. Só que eu não acho necessário. Por quê? Porque quando eu cozinho os legumes aqui dentro dessa água do arroz, o arroz vai começando a pegar as proteínas, as vitaminas que tem aqui dentro dos legumes. E deixa ele um pouco mais saudável essa preparação, tá bom? Ó, misturei bem aqui. Agora eu venho com minha água quente, pode ser caldo de legumes, o que vocês quiserem, tá bom? Vocês aprenderam a fazer caldo em casa, tá? Vou colocar água, coloco um pouquinho e mexo pra ver como vai ficar. É natural que os legumes eles subam, tá bom? Vou colocar um pouquinho só mais de água, tá bom? Aqui, esse aqui, a regrinha é simples, ele não pode passar mesmo de um dedo, ó. Tá cerca de um dedo de água, tá? Ali em cima. Se ele passar dessa quantidade de água, o arroz vai ficar papado, tá bom? Porque lembra que os legumes eles vão soltar água aqui dentro. E agora eu deixei ele em fogo alto, tá bom? E aquele mesmo esquema do outro arroz. Quando a água chegar no nível do arroz, é que a gente abaixa o fogo e tampa a panela. Galera, tá vendo aqui? A água já chegou no nível do arroz, tá bom? Agora eu vou abaixar o fogo, tá? E vou tampar a panela, tá bom? Tampar a panela, aqui, tampa, tampou, tampei a panela, agora eu vou aguardar em torno de uns 5 minutos até essa água secar, tá bom?
Galerinha, a água do arroz já secou, tá bom? Depois que passaram 5 minutos, ó. Como que ele já tá? Vou inclinar até para aqui pra vocês estarem olhando aí, ó. Não tem água na panela mais, tá bom? Agora eu vou desligar o fogo e deixar a panela ali em repouso no fogão no cantinho, uns 15 minutinhos antes de eu soltar a preparação.